Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Projetos. E hoje nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e também sobre terceirização, os impactos que isso está nos ocasionando no nosso dia a dia após a reforma. Com o nosso convidado, o Daniel Zeber. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Júnior, tudo bem. Tudo em ordem. Que bom. Daniel, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você primeiro, para as pessoas, nossos telespectadores, conhecer um pouquinho mais da tua vida profissional. Bom, primeiramente, olá telespectadores, meu nome é Daniel Zeber, eu sou advogado aqui em Jaú há 4 anos, mas a minha experiência profissional já vem de há muito tempo. Eu atuei por 8 anos no Grupo Honda, trabalhávamos em São Paulo. Também atuei por mais 4 anos na Astrosuco, do Grupo Votorantim, atuando em direito trabalhista, em direito tributário, então a gente tem uma boa experiência em relação a isso também. Fiz algumas especializações, especializações e mestrados aqui no país e fora do país também, voltado para o direito tributário, o direito trabalhista. E estamos aqui em Jaú agora, nessa nova empreitada. Que bom, doutor Daniel. Vamos começar falando então sobre essa reforma trabalhista, que foi realmente difícil para ser aprovada, demorou um tempo e tal, e que agora nós estamos aí trabalhando nesse novo regime de leis. E eu queria que você falasse, então, esses impactos, quais são os maiores impactos, qual o objetivo principal da reforma trabalhista? Excelente, Júnior. Bom, a legislação trabalhista ela vem desde 1947, ela foi pensada lá na era de Getúlio Vargas, e foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1947, então já fazia muito tempo. E ela demandava, pela modernidade, pela globalização, pela alteração das relações de trabalho, ela já demandava uma modernização da legislação. E ela foi pensada com o propósito de modernizar as relações de trabalho, de adequar a legislação à modernidade, às novas experiências. Ela também foi pensada em você ter sobrepor o acordado, o acordo entre patrão e empregado, ou empregador e empregado, sobre o legislado. E também, infelizmente, ela foi pensada para se reduzir o número de reclamações trabalhistas, que infelizmente no Brasil é muito alto. Então, a legislação ela trouxe mais de 200 alterações em relação à legislação anterior, e nós vamos aqui falar sobre as principais delas, certo? Porque se nós fôssemos abordar aqui as 200 legislações, eu acho que ficaria um pouco complicado até pelo tempo do programa. E o que nós consideramos como as alterações mais importantes na reforma trabalhista, que a reforma trabalhista trouxe? Primeiramente, a terceirização, ela permite uma terceirização mais abrangente, eu diria, e a legislação ela passa a regulamentar, a disciplinar a terceirização que antes não existia uma legislação específica, era disciplinada pelos tribunais, pela jurisprudência. Também vamos falar um pouquinho sobre o banco de horas. A reforma trabalhista trouxe também algumas alterações em relação ao banco de horas, algumas jornadas de trabalho que não existiam anteriormente, a possibilidade de você sobrepor a convenção coletiva sobre a própria CLT, o distrato que nós falamos, o acordo entre patrão e empregado para ser mandado embora, a legislação trouxe, que nós chamamos de distrato, ou uma rescisão contratual acordada, certo? Também trouxe a questão sobre novas formas de trabalho, como o teletrabalho, o trabalho em casa, o home office, e também o trabalho intermitente, que antes não existia na legislação, mas que já se existia a prática
na prática, na própria realidade do país, mas não era disciplinada pela legislação, né? Então, a questão também da insalubridade, que considero uma questão importante a respeito do trabalho da mulher, né? E essas eu considero as principais alterações que a reforma trabalhista trouxe e que a gente poderia discutir de uma forma mais detalhada. Perfeito, doutor Daniel. O que a gente percebe bastante é que existe uma grande dificuldade na relação trabalho, empregado, em relação à formalidade, né? Infelizmente, devido às situações de dificuldades mesmo, altos impostos, isso, o que a gente sabe que essa relação dificultava a formalização, né, da carteira assinada. Sim. E com essa reforma, com essa modernização, você acha que realmente isso está acontecendo? Porque a reforma está desde novembro do ano passado, né? Sim, ela entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017. Nesse lado de formalidade, né, entre a relação empregador-empregado, você acha que está tendo resultado em relação a isso? Olha, Júnior, nós verificamos já uma redução, certo, na informalidade, tá? Mas a informalidade também, além de ser, não é a CLT que vai resolver a informalidade. Eu acho que é uma questão social e econômica. Mas nós já identificamos uma redução na informalidade pela reforma trabalhista, ainda que tímida, certo? Porque além do empregador, se ele não registrar o seu empregado, né, a legislação trouxe uma multa para ele, que não é apenas uma falta administrativa agora. A legislação CLT estabelece uma multa que pode variar de R$800 a R$3.000 essa multa para cada empregado que não é registrado. E isso pode até ser, né, se você for levado à frente, considerado crime a falta de registro, certo? Então, a legislação veio sim para incentivar o registro, né, e para combater sim a informalidade. Mas eu acho que isso ainda, infelizmente, nós não temos ainda um resultado prático pelo pouco tempo da legislação, mas entendemos que há uma tendência de você diminuir a informalidade, certo? E no caso das reclamações trabalhistas, o que nós temos verificado, né, que a legislação trouxe de positivo, é a queda do número de reclamações trabalhistas que tem ocorrido por volta de 30%, tem indicadores aí que identificam uma redução de 30% em relação ao número de reclamações trabalhistas que são ingressadas na Justiça após a reforma trabalhista, porque hoje as pessoas estão considerando com uma certa responsabilidade, né, você entrar com um processo trabalhista, porque antes você não tinha nenhum ônus ou nenhuma responsabilidade. E agora, com a reforma, você tem uma certa responsabilidade, o próprio advogado tem uma certa responsabilidade de você eventualmente ser condenado numa verba de sucumbência, né, que foi trazida pela reforma trabalhista, né, ou uma multa por litigância de má-fé, que ao invés de você receber um crédito do seu empregador, você pode ser até condenado a pagar uma multa ou uma verba de sucumbência que venha a ser maior do que aquilo que você recebeu. Interessante. Eu até falei sobre isso, sobre essa formalidade, né, que é necessário estar dentro de tudo da lei, porque eu estive junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Jaú e ele me disse que houve um acréscimo razoável, representativo de carteiras assinadas durante esses últimos meses e que talvez se deve também a essa relação trabalhista, né, dessa reforma, porque isso tudo também acredito que venha a facilitar o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Sim, com certeza. Mesmo porque parece que para a contratação também, parece que existe uma redução também de custos numa contratação hoje? Ou... Você tem uma empresa que é enquadrada no Simples, certo? E aí nós estaríamos falando em regime tributário. E você tem uma empresa hoje
que é enquadrada, pode ser enquadrada em outro regime tributário, seja o lucro real ou o lucro presumido. Se você ser enquadrada no Simples Nacional, certo? Os encargos que incidirão sobre o seu funcionário são menores, certo? Se você tiver a sua empresa enquadrada no regime do lucro presumido e do lucro real, os encargos para esse empregador em relação ao INSS incidentes sobre os seus empregados são maiores do que o Simples Nacional. Então esse você verifica um benefício em relação à contratação. Perfeito. E isso também veio juntamente, eu acho que para o desenvolvimento econômico, é interessante dizer desse item que nós colocamos aqui como tema também, que é a terceirização. Ela está muito mais, vamos dizer assim, fácil de existir, é uma relação que melhorou muito, né? Diminuiu, por exemplo, a preocupação por essa terceirização, a formalização dela é muito mais fácil hoje. Fala um pouco mais sobre a terceirização. Então, isso vem de encontro à informalidade que você citou há pouco, Júnior. A terceirização antes, ela não era regulamentada pela legislação, né? A terceirização surgiu na década de 70, né? Aqui no Brasil praticamente, década de 60 e tudo, e ela sempre foi se desenvolvendo e não existia uma legislação própria para a terceirização. E ela passou a ser disciplinada pela jurisprudência, pelos tribunais que criaram uma súmula, a súmula número 331 do TST, certo? E nessa súmula ficou estabelecido que você não poderia terceirizar a sua atividade fim, ou o principal, o objeto social da sua empresa, né? A sua principal atividade. Você não podia terceirizar, você só podia terceirizar as suas atividades meio, que nós diríamos, ou seja, aquelas atividades acessórias que dão suporte a você fazer a sua atividade fim, como por exemplo, limpeza, como por exemplo, segurança em uma empresa, certo? Então uma indústria de calçado, por exemplo, perfeitamente. Eu vou utilizar o exemplo da indústria de calçados, que para a gente fazer essa diferenciação, porque nem todo mundo entende o que é atividade meio e atividade fim. Na verdade, a atividade fim numa indústria de calçado é a própria produção do próprio calçado, né? Essa é a atividade fim, o que consta lá no objeto social da empresa. E a atividade meio de uma empresa de calçado é propriamente a limpeza, né? É propriamente os serviços de informática, ou seja, um departamento jurídico, certo? A segurança, ou seja, todas aquelas atividades acessórias que dão suporte, sustentação para a empresa de calçado produzir o seu calçado. Então, e normalmente para uma empresa, isso são custos fixos. Se você tiver aquele funcionário de limpeza, perfeitamente. Então, se você, por exemplo, numa crise, você tem aquele funcionário, de repente você tem 4, 5, você não vai precisar de todos eles, você tem que dispor de um custo para desfazer daqueles funcionários. Perfeitamente. E no caso de terceirização, simplesmente você rompe, vamos dizer, você diminui o número de funcionários, com essa empresa terceirizada. Além de você reduzir o custo, você pode contratar uma empresa especializada em segurança, que ela vai prestar um serviço de segurança melhor do que um funcionário que você contratar para fazer a segurança, porque ela é especializada naquele setor. Então, além da redução do custo, tem a especialização. A qualidade do serviço. Exatamente, a qualidade. Eles são treinados para aquilo, eles são orientados com uma visão diferente mesmo. Exatamente, a qualidade na prestação de serviço. Então, antes da reforma, você só poderia terceirizar, certo, as suas atividades acessórias, certo? Após a reforma trouxe então a possibilidade de você terceirizar a sua atividade fim. Então, agora, voltando naquele exemplo da indústria de calçado, nós podemos terceirizar a própria produção de calçado, certo? Tem muitas empresas que terceirizam o salto, terceirizam a sola, que nós chamamos de componentes, terceirizam propriamente o pesponto, que é a costura do calçado e tudo, né? São alguns detalhes que são terceirizados e depois pode ser montado nessa empresa. Você terceiriza algumas peças, eu diria, algumas partes, melhor dizendo, do calçado, e você monta o calçado na sua empresa e depois vende esse calçado, certo? Uma empresa especializada em pesponto,
ela vai fazer um pesponto melhor, salvo raras exceções, Sim. do que uma empresa que não é especializada em pesponto, que faz todo o calçado, tudo, certo? Então você consegue, além de reduzir os custos agora, você consegue contratar uma empresa melhor especializada que você para produzir o seu calçado. Sim. E aí você aproveita tanto uma redução de custo, como você também aproveita um serviço melhor prestado, desde que, claro, a sua empresa é terceirizada, certo? Seja uma empresa idônea, uma empresa especializada, uma empresa que trabalhe na formalidade, sim, certo? Sim. Dentro daquilo que a gente espera de uma empresa terceirizada. Por quê? Porque, Júnior, a terceirização também tem que ser olhada com alguns cuidados, né? Por que isso? Porque não é só porque veio a reforma trabalhista e agora ela permitiu que houvesse a terceirização tanto da atividade fim quanto da atividade meio, é que nós podemos, então está tudo liberado, nós podemos terceirizar a torta direita, agora liberou geral. Não é assim, certo? A legislação e o legislador, ele teve a preocupação de assegurar o direito dos trabalhadores em relação à terceirização, certo? Veja você, Júnior, que você não pode simplesmente demitir um funcionário e dizer para ele agora você vai abrir uma MEI ou você vai ser autônomo e eu vou terceirizar para você a minha produção. Isso não é permitido pela legislação. A legislação estabelece lá uma quarentena, que nós chamamos um prazo de carência de 18 meses, certo? Para se algum funcionário, se algum empregado sair de uma empresa, para aquela empresa poder terceirizar sua produção ou qualquer outra coisa para esse empregado, seu ex-empregado, ela tem que aguardar 18 meses. Só que fazer uma pergunta, mesmo que esse ex-empregado, vamos dizer assim, esteja fazendo o serviço não só exclusivamente para uma empresa, se ele estiver fazendo, por exemplo, esse serviço para várias empresas. Especificamente para essa empresa, para outras empresas, ele pode sair da empresa e pode terceirizar. Isso é uma questão, excelente pergunta, isso é uma questão que você até provoca um dinamismo na economia e uma oportunidade para aquele empregado que sai, certo? E na verdade ele se transforma em um empresário e vai fazer trabalhos para outras empresas. Mas para aquela empresa específica, onde ele era ex-empregado, ele só vai poder terceirizar mesmo após assim, mesmo não sendo exclusivo, então. Mesmo não sendo exclusivo. Poxa vida. Tá certo. E a gente vai ter que ir para o intervalo, já terminamos aqui o primeiro bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar falando mais sobre acordos, sobre também essa parte do sindical, né? A contribuição sindical e muito mais assuntos temos aí pela frente. Então até daqui a pouco.